Matheus Pereira, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Me parece que você está de volta ao Goiás, é isso? Tô de volta no Goiás, Carlinha. Aquecido, Eita. acelerado. Cheguei dos Estados Unidos aí na quinta-feira passada. Já estamos aqui, graças a Deus, nesse friozinho aqui que eu vou te falar, hein? Ô, Matheus, tá frio aí no Goiás? Não, frio tava, cara, quando eu deixei o Brasil um mês atrás. Agora tá quebrando dente, tanto bater queixo aqui nesse Goiás. Mas nós estamos falando de qual temperatura, ô Matheus Pereira? Ó, só pra ter uma noção, cara, esse final de semana tô levando toda a minha equipe. 40 funcionários, mais cônjuges, assim. Vou levar 60 pessoas pra roça esse final de semana. Nós vai passar o final de semana na fazenda do pai. Aí isso é Fazer bom. uma imersão, fazer um negócio diferente com a equipe, né? Dá tempo de eu chegar? E. Dá tempo de eu chegar? Mas é lógico, mas é Então eu vou lógico. só fazer o Bom Dia Agro e já vou. Ali, não é Congonhas aqui, é Viracopos. Rapidinho, eu tô aí. Mas é na hora. E aí o pai mandou, o pai já foi pra roça, tá? Ele tava em Brasília ontem, né? Resolvendo essas pautas políticas lá junto com a ProSoja. Sim. Já foi pra fazenda, que fica ali muito próximo a Brasília. Mandou uma filmagem hoje pra me encaminhar pra minha turma que tá indo, né? Tava fazendo hoje madrugadinha 10 graus, mas já esquentou. Agora de manhã tá fazendo 11 graus. Então, Agora tá assim, bom. Agora, pra agora ficou Goianada, eu vou bom. te falar. Pra Goianada e é hipotermia. Ô, Matheus, outro dia você postou nas suas redes sociais. A temperatura baixou, o povo já tá com cachecol, polaina, minhocão. Bo- Bota e jaqueta de couro, 10 graus no Goiás, é isso aí, gente. É isso. O seu Newton Della Vila que tá com a gente aqui, ele tá lá em Sinop. Ele falou, seu Carlinho, tá um frio lascado aqui, é coisa disso daí. 11 graus, o povo tá já batendo dente também, lá no Mato Grosso. Batendo dente, aquelas roupas cheirando naftalina, arrancando do armário. É o que tem. Ô, Matheus, então você leva meu beijo pro Bartô e pra Cimeire, viu? Que gente boa Amém. essa gente do Goiás, tá louco. Bom, Eu Matheus gosto desse Pereira, também. você gosta? Eles são bonzinhos, não são? São bonzinhos, melhorzinho que tá tendo. Não, a gente tem um carinho imenso por eles e pela sua família toda, você sabe disso. A gente é muita Amém, gente. amém. Eu tenho. Agora, eu tenho falado aqui, o povo vem aqui quer agradar o João Batista. Ontem o João Batista tava aqui, eu falei, vocês querem sair que ele é meu chefe? Que eu sou enjoada com essas coisas. Entendeu? Eu sou enjoada. O Jamba O é o Jamba. patrimônio tombado, Ele patrimônio chegou tombado. aqui, tinha uma rapaziada nova que trabalha aqui agora, eu não conhecia, tá todo mundo com o olho desse tamanho para receber o João. Ah, É mas tem que bom. estar mesmo, tem respeito, né? Patrimônio tombado do mercado Esse agrícola é. brasileiro. Esse é. Ô, Matheus, você sabe que você chegou aqui já com perguntas hoje. E a gente vai falar Olá. sobre a soja, naturalmente, que a soja está subindo na Bolsa de Chicago, mas eu vou direto para a pergunta do Léo Macedo, que é muito quentinha a pergunta dele em relação a essas altas do milho. Hoje o mercado subindo mais de 1% na Bolsa de Chicago. E o Léo perguntou o seguinte para você, Matheus: o que justifica essa alta do milho em Chicago? Algum motivo em especial? Alteração climática, etc., ou apenas um ajuste de mercado? Preços do milho na Bolsa de Chicago. Olha, muito boa pergunta, meu amigo. O clima por agora se mantém algo muito favorável, né? O território norte-americano, a gente não tem nenhuma grande ameaça, algo que a gente vem alertando já a clientela já há semanas, se não meses, né? Padrão atmosférico para construção, para evolução do verão no hemisfério norte, né? Que entrou agora no final de junho. Estamos em verão nos Estados Unidos, inverno aqui para nós no hemisfério sul. Tendia a ser um verão sem grandes anomalias climáticas, né? E é o que se presencia por agora. Grande parte da soja do milho em território norte-americano concluindo vegetativo. Tá? A gente ainda tem ali V5 acima já tem muito milho nessa época do ano já entrando em pendoamento. Soja vai florescer também daqui a algumas semanas, grande maioria. Sul dos Estados Unidos já é comum ter tanto milho pendoado quanto soja florescida. Então, na altura do campeonato, a gente não tem grandes ameaças climáticas a nível nacional, tá? Pontualidades sempre existirão, como aqui no Brasil. Sempre ressalto isso aí. Eu passei aí 20 dias rodando o cinturão agrícola agora em junho, né? A gente sempre observa se pontualidades climáticas, algum condado nos Estados Unidos, algum município aqui no Brasil que sofre algum problema que não afeta a nível nacional, tá? E eu até uso de exemplo a safra 24-25 do Brasil, tá? Onde tivemos uma safra recorde em termos de produção, em termos de área, tá? E ainda assim tivemos uma safra quase catastrófica em algumas regiões no Rio Grande do Sul.
tá? Então, catástrofes produtivas nos nossos compatriotas gaúchos, clientes da pátria, que sofreram ali por quase 5 anos com problemas e que não deixou de ter uma safra recorde dentro do nosso país. Então, o problema agora não é clima, tá? Apesar de o clima ser uma variável que pesa o mercado nessa época do ano, a gente tem agora um olhar muito mais atento à demanda, cara. A gente tem cada vez mais essas discussões, né, sobre biocombustíveis nos Estados Unidos, que vem fomentando alta, não só no milho, né, que é destinado a cerca de 1/3 para consumo de etanol nos Estados Unidos, assim como os derivados da soja, em especial o óleo da soja, né, que também tem essa concentração maior ao uso de biodiesel, né, cara? Então, a demanda agora, em especial a doméstica dos Estados Unidos, é um fator de sustentação, né? Os preços de milho, que tem ali o uso direto por etanol, assim como na soja o seu subproduto, o óleo de soja, cria essa sustentação também por conta dessas sondagens, né? Sobre esses melhores mandatos de biocombustíveis nos Estados Unidos, tá? Viu, cara? Então, esse é o principal fator por agora. E esse movimento de alta ele se estende desde ontem, né, Matheus? Ontem os preços subiram bem agressivamente, aí a gente já engata nesse entendimento do mercado da soja. Ontem não subiram só os preços da soja, mas o milho também. Hoje o milho dá sequência nesse movimento, a soja também opera em campo positivo, mas de forma um pouquinho mais contida. O que motivou esse ganho tão intenso na sua análise, Matheus, para a soja ontem e o que continua dando espaço para esses ganhos hoje? Carla, em especial demanda, tá? Volto a ressaltar que o consumo doméstico dos Estados Unidos é a principal pauta hoje direcionadora de preços, tá? Tanto de soja quanto de milho dos Estados Unidos, tá? E cria diferenciação, pessoal. Quando fala em especial de milho no atual momento norte-americano, ele tem total descorrelação, falei descorrelação com o mercado brasileiro. Tá? A gente não tem realmente direcionadores similares. Pelo contrário, tá? Enquanto no Brasil a atenção é oferta, segunda safra, progresso de colheita, nos Estados Unidos é demanda, tá? Em especial a doméstica, uma vez que a demanda internacional por commodities agrícolas norte-americanas ela está bem apática, comedida. Essas tentativas de acordos comerciais entre Estados Unidos e China ainda estão apenas no papel. Tem aí o prazo limite, né, na próxima semana, dia 9 de julho, para que Estados Unidos e China entrem em acordo para criar suspensão ou manutenção das tarifas, né, retaliatórias que passaram por aqueles 90 dias de banho-maria, assim dizendo. E o cara, esse prazo encerra agora, na próxima semana. Então, a demanda é o principal direcionador e essa capacidade de sustentação aos mercados norte-americanos. A soja a gente tem essa correlação direta por agora. O milho não. O milho tem uma descorrelação, uma correlação muito fraca, né? Quase que inexistente para o mercado brasileiro no atual momento, viu, Carlos? Agora, Matheus, essa demanda interna ela tem sido melhorada nos Estados Unidos, ela tem sido fundamental no momento onde a China segue completamente ausente das compras de soja norte-americana, né? Então a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Como é que você vê o espaço para essas negociações, essas conversas acontecerem? Você citou, está só no papel por enquanto, mas que espaço você enxerga na sua análise, com a sua experiência, para que a China e Estados Unidos não só firmem um acordo, mas para entender a necessidade da China pela soja americana? Eles já vão começar a precisar dessa soja dos Estados Unidos logo? Carla, parece uma pergunta simples, né? Só que ela gera uma complexidade muito grande no entendimento, Exato. não só dos efeitos primários, né? Mas também dos secundários. A gente fez até um fórum, né, Carla? Só para responder essa pergunta alguns meses atrás, qual você estava Verdade. aqui, né, minha amiga? Mas assim, resumindo, né? Qual que é talvez uma resposta que possa englobar tanto esses efeitos primários quanto secundários? O dano já foi feito. Tá? Os chineses já estão se preparando para que não haja essa dependência do produto, em especial norte-americano, nesse primeiro momento. Certo. A gente pode ter uma reconciliação aonde China, Estados Unidos, em especial essa retaliação sobre a soja estadunidense,
ela venha a ser semelhante ao pré-aquecimento do conflito. O que eu quero dizer pré-aquecimento? O conflito começou em 2018. Eu vejo muitas pessoas que estão desconexas ao nosso mercado agrícola dizendo que o conflito comercial começa em 2025. De Não. jeito nenhum. O conflito comercial começou tem 7 anos, em 2018. Já tem 7 anos que a China impunha barreiras tarifárias de 25% sobre a soja norte-americana. Tá? Atualmente está em 30%, nesse acordo provisório que tem esse prazo de validade no dia 9 de julho agora. Então, é um aumento de 5% em relação ao que estava previamente já aplicado. A gente pode voltar aos 25%? É provável, viu, Carla? Muda a estrutura da China continuar concentrando a compra no Brasil? Não, não muda. Então, o acordo comercial ele pode vir sim para outros produtos que fogem do nosso mercado, né, especialmente da soja e do milho, eventualmente para manufaturados, China em direção aos Estados Unidos, serviços e educação, em especial dos Estados Unidos em direção à China, que são os dois produtos mais exportados dos Estados Unidos em direção à China. Não é produto agrícola, tá? São serviços e educação. Então é algo que ele tende a ser as principais pautas. E Sim. no nosso mercado a gente enxerga que o cenário talvez mais otimista em relação à reconciliação é voltar a tarifas pré-reaquecimento, que seriam de 25% sobre a soja norte-americana. Agora que não muda essa estrutura já consolidada. A China já vinha no Brasil, agora voltando lá em 2018. A China antes de 2018 já vinha no Brasil, já se tornava nós já éramos, né, o principal mercado em ascensão de fornecimento do produto, né, dessa proteína vegetal, em direção à China. Por que disso? Mesmo sem tarifa. Qualidade, logística, teor proteico, tá? Disponibilidade, sustentabilidade. Então, são 5 quesitos que não tem assim, comparação com os nossos principais concorrentes norte-americanos. Eles não têm nada melhor do que nós em termos de sustentabilidade, qualidade, teor proteico, disponibilidade, quantidade de grão. Então, não muda essa estrutura. Não enxergamos que nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo a China deixa de se concentrar a demanda por proteína vegetal aqui ao Brasil. Então, são outros mercados ali que estão mais em atenção, mais em voga quando o assunto é guerra comercial. Para a soja, a gente vê que existe essa manutenção dessa matriz que foi reconstruída já 7 anos atrás e que deve permanecer por mais décadas aí, cara. A China concentrando aqui ao nosso Brasil na originação da proteína vegetal, viu, Carla? E, Matheus, tudo isso faz com que essa concentração continue sendo um combustível fundamental para os nossos prêmios. Ontem eu destacava essa situação, mesmo com essa disparada em Chicago, os prêmios continuaram subindo aqui no mercado brasileiro. Essa tendência continua, Matheus? A gente vai ver os prêmios no Brasil testarem patamares talvez ainda mais elevados? Carla, sim, tá? Eu vejo também talvez uma falta ali de um conhecimento mais profundo de como que esses prêmios se comportam no Brasil, quando a gente vê algumas pessoas tentando criar tendências, né, aos prêmios de curto, médio e longo prazo. E a partir de agora, em exceção a Roraima, quem está colhendo soja? Tá? Roraima que começa aí no mês de agosto, né? Enfim, tem sua representatividade no hemisfério norte do Brasil, né? São os únicos que estão semeando soja no hemisfério norte aqui dentro do nosso Brasil. Mas em restante a isso, 99,9% da safra brasileira já foi colhida. Não tem grão novo saindo do mercado, saindo dos campos do Brasil. E com a escassez, né, cada vez mais a gente tem esse ágio, né, de prêmios em Paranaguá sendo aplicado por conta dessa limitação da oferta aqui dentro do país. Tá, cara? É claro que a gente entra agora em julho e agosto. São 2 meses aonde aqueles produtores que tomaram a decisão de aguardar as vendas para esse segundo semestre, que já estão no segundo semestre, cara, eles começam, né, a enfrentar a dificuldade logística de o que eu armazeno por agora? Colheita de milho avançando, soja ainda em armazém. Então a gente tem esse movimento durante julho e agosto, tá? Dessa Certo? oferta pontual de soja que deve sair do sistema de armazenagem brasileiro para ser colocada a mercado. Então a gente tem ali uma estabilização de prêmios, porém é uma tendência no nosso ponto de vista nesse segundo semestre que a soja disponível continue
passando por essa apreciação, né? Esse suporte, essas altas nos preços no Brasil, quando essa restrição de oferta é concentração da demanda aqui no nosso país. Isso não muda. No curto, no médio e no longo prazo, mais uma vez, não enxergamos essa mudança, né, nessa matriz de concentração da demanda chinesa pelo nosso grão, Carlos. Matheus, como é que vão ficar os nossos estoques de passagem? Ajustadíssimos? Ajustadíssimos, Carlos. Eu estou até levantando aqui, a gente teve uma atualização há cerca de 15 dias atrás, com o Cristiano Palavra e a sua equipe aqui dentro da Pátria. Ele trouxe atualização de oferta e demanda da praça soja brasileira. A gente tem estoques atuais 24, 25 em 4,6 milhões de toneladas. Tá? É 3 vezes maior do que o ano passado. Tá? Só que ainda historicamente estoques muito baixos, né, cara? A gente só para efeito de comparação, há 10 anos atrás, os estoques da soja no Brasil eles ultrapassavam as 15 milhões de toneladas. Que loucura, Tá? sim. A gente tinha, na verdade, até a safra 21 e 22, que foi aí 3 safras atrás, né? A gente tinha estoques aí de 8,2 milhões de toneladas. A gente está falando de 4,6, talvez no comparativo de curto prazo com o ano passado, é 3 vezes mais. Só que ainda é a metade do estoque de soja observado, né? Há 3, 4 safras no passado, viu, Carlos? Então, são estoques ainda apertados da nossa soja, uma grande produção, sem dúvida alguma, com quase aí 169 milhões de toneladas. Indiscutível, enfim, pequenos ajustes poderão vir ainda, sem dúvida alguma, tá? Sim. Meio milhão para cima, meio milhão para baixo, um ajuste fino para entender essa distribuição de oferta, é normal, é plausível, mas não muda esse quadro de que houve uma grande produção, mas também a demanda está compatível, né, com tudo que foi produzido no Brasil de soja esse ano. Muita demanda interna, tá crescendo em quase 3 milhões de toneladas ano a ano, assim como a demanda para exportação, que cresce mais de 11 milhões de toneladas ano a ano para o ciclo safra 24, 25, Carlos. Matheus, como é que esse quadro, eu vou começar a trazer as perguntas aqui da nossa audiência, tem perguntas muito boas hoje para a gente entender como é que esse quadro vai mexer na margem e no preço do produtor. A Ana Cláudia Nascimento te pergunta o seguinte, ó, Carlinha, a margem da próxima safra de soja e milho supera o custo do dinheiro, supera o custo do dinheiro? Pergunta. Juros do Plano Safra e do financiamento privado vieram difíceis. Essa semana foi difícil anunciar esse Plano Safra, hein, Matheus? Eu vi a análise Foi. Do Cristiano Palavra, excelente, brilhante, como sempre, o Cris, crítico, como precisamos ser agora. E então eu queria entender de ti como é que esse cenário de estoques ajustadíssimos, uma demanda ainda muito intensa, como é que isso vai mexer na margem e no caixa do produtor, no planejamento dele de comercialização? Olha, primeiramente, muito, muito, muito obrigado pela pergunta, Ana Cláudia, minha amiga. Um grande abraço para ti. E sendo objetivo, né, Carla? A gente vê todo esse lado contrário ao nosso setor, quando publicado um número que superficialmente apresenta um incremento no dinheiro distribuído no nosso setor, vem com aquelas críticas, né? Ah, mas não é o setor que não gosta do governo, não é o setor antagônico à esquerda, não é o setor que não gosta do Estado e que agora vê o Estado colocando a mão sobre o nosso setor. Assim, são aquelas picuinhas de que dos poucos conhecedores, né? Das pessoas que mal entendem a diferença de um grão de soja com um grão de feijão. É complexo, sei, mas entendem a dificuldade, talvez não enxergam a dificuldade de uma soqueira de cana-de-açúcar para uma soqueira de milho. Entendeu? Então, É assim, são verdade. pessoas que não entendem nada sobre o nosso setor, que ficam cuspindo da boca para fora. Esse ódio aí disseminado, enfim, para tentar denegrir a imagem de quem realmente está aqui trabalhando do outro lado da ponta. Então, apesar desse incremento de número, Carla, a gente tem juros extremamente elevados, tá? São os juros mais elevados do nosso século atual. E quando compara com os nossos principais concorrentes, onde existe um setor agropecuário muito subsidiado, tá, Carla? E subsidiado assim, desde a aquisição de crédito para a compra de insumos até a renda final do produtor rural. Eu mostrei isso para nossa clientela durante o mês de junho, entrevistei diversas tradings, indústrias, produtores rurais. Foram dezenas de produtores rurais norte-americanos, alguns clientes da Pátria, que encontrei durante esse tour de safra agora em junho.
e trouxe, né, essa visão de quem está lá dentro do olho do furacão por agora, como que comporta essa mecânica do subsídio, cara. E os produtores norte-americanos hoje são subsidiados não só no crédito, tá? Que ainda com a taxa de juros elevada de 5%, nos Estados Unidos conseguem crédito para investimento rural a 3% ao ano. 3% ao ano, Sim. tá, cara? Conseguem crédito para custeio agrícola para girar um ano a 8% ao ano. É pesado para os norte-americanos, sem dúvida alguma. Mas comparada aos quase R$ 20 que no Brasil vai ter, porque falar que é 14% ali no papelzinho, no post do Instagram, maravilhoso, lindo. Agora, bateu na porta do banco, se tiver crédito, como aconteceu ano passado, liberou o ano passado também o maior plano safra até então da história do Brasil. Bate na porta do gerente, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. O dinheiro não foi solto ao mercado. Então, assim, a gente vê muito acontecer nesse governo, daquele gogó, daquela palavra sendo dita, tentar ludibriar a mídia, criar esses alvoroços, criar essas desavenças setoriais que acontecem no nosso país. Tá? Só que na prática não acontece. A gente viu isso no crédito liberado aos produtores que enfrentaram problemas drásticos no clima no Rio Grande do Sul, que na prática não foi nada liberado. A gente viu isso acontecer agora também, no último plano safra de 24, 25. E enfim, não posso alegar com toda certeza, mas eu duvido que teríamos, né, realmente esses problemas solucionados para o ciclo 25 e 26. No papel é maravilhoso dizer que é o maior plano safra da história. Agora, na prática, cara, a gente vê ainda uma dificuldade imensa a aquisição do crédito, um crédito caro, muito acima do crédito apontado pelo Plano Safra atual. E outra, cara, a vasta maioria desse crédito voltado à agricultura empresarial no Brasil é de recurso livre. São Exato. de captações do mercado privado. Assim, não tem necessidade alguma de intervenções governamentais para o mercado privado agir. Ele já age como todos os anos agiu, como vai agir nos próximos séculos e séculos e milênios. Mercado privado particular, ele vê que tem dinheiro ali para ser rodado, faz análise do crédito do produtor rural, se passa, não passa, empresta, não empresta. Então, assim, anuncia, tá matando a onça enfim, com o pau dos outros, entendeu? Tá batendo na cobra depois de morta. Então a gente não vê realmente que esse plano safra, apesar desse anúncio espalhafatoso, ele vai realmente solucionar o problema de crédito no nosso Brasil, em especial quando a gente compara com os nossos concorrentes. O Brasil hoje, de todos os principais produtores de grãos e oleaginosos do planeta, não só nas Américas, na Ásia, na Europa, é o país onde enfrenta, né, a menor taxa de subsídio ao setor de todo o planeta. Não estou falando de vizinho, não, do planeta. Não tem ninguém que consegue produzir tanto com juros tão caros e pouca ação do governo como o Brasil, cara. Então, assim, é Exatamente. uma disparidade gigantesca entre os nossos concorrentes, né, que, enfim, dificulta muito a vida de quem está aqui dentro, falando de domingo a domingo, viu, cara? Matheus, eu não tenho mais tempo, mas mesmo assim eu vou fazer uma pergunta que eu sei que você vai responder rapidinho para mim, o Márcio Eno. Bom dia, Matheus. Será esse ano uma antecipação dos melhores patamares de bases, de prêmios, valendo? A Ô, gincana do Bom Eno, Dia Agronegócio. a gente tem base prêmios ali elevados, em especial quando a demanda é concentrada, tá? Uma oferta cheia, robusta, porém vai criando restrições. Eu diria que no ano que vem, se a gente tiver algum problema climático que venha tentar reduzir a oferta do Brasil, a gente pode ver bases um pouco mais esticados, tá? Por conta que enxergamos ainda essa concentração de demanda ao nosso produto. Tá? Então, são bases, como eu já disse no 2, 3 perguntas atrás, a gente vê ainda uma melhora nesse segundo semestre, não por agora em julho, talvez não ainda na entrada de agosto, mas é um segundo semestre ainda que, por restrição da oferta da soja, falta nova entrada, estoques ainda muito apertados no Brasil, são meses que a gente enxerga ainda em sustentação e melhores aí no decorrer desse segundo semestre, viu, Wen? Mas obrigado pela pergunta. Meu amigo, eu quero muito te agradecer. Que bom que você está de volta. Agora, quinta-feira que vem eu vou querer saber como é que foi esse fim de semana no Goiás, lá na fazenda do Bartô, que eu tô vendo esse povo já de cachecol indo pra roça fazer essa imersão. Me, Não, me, promete, viu, cara? me mande Nós está em fotos e processo. vídeos. A gente está colhendo sorgo lá na roça e dando revisão nas plantadeiras. Vou levar
essa cupixaba todinha aqui da pátria para ajudar nós também a fazer um mutirão lá da colheita e manutenção das máquinas. Porque Quero ver essa também turmada da mãozinha fina agora trabalhando junto com nós. tira esse povo do escritório, leva eles pro roça office, amigo. Aí a gente vai separar os homens dos meninos, hein, Matheus? É isso aí. Quem quiser acompanhar, acompanha nas redes sociais lá da Pátria, o negócio, ou no mateus.patria. A gente vai passar o final de semana todo lá fazendo essa Isso é bom. imersão, tá? Eu falo muito que essa geração nova, ela só precisa de um pouco de oportunidade para entender mais sobre o nosso setor. É isso que a gente promove aqui dentro da Pátria. A gente não tem receio de contratar pessoas de fora do setor, desde que Isso. eles estejam com a cabeça aberta de entender mais o que acontece dentro do campo. E, Matheus, eu que conheço seu time pessoalmente, são jovens que querem mesmo saber mais sobre o campo. E isso é ouro, né, meu amigo? Exatamente, cara. Também são pessoas aqui. O pré-requisito inicial da Pátria é sede por aprendizado, né? Em especial pelo nosso setor. É isso mesmo. Meu amigo, muito obrigada. Como eu falei, mande meu abraço para sua família de casa e para sua família da pátria, que seja muito produtivo essa experiência para eles. A gente se fala na semana que vem. Obrigada, meu amigo. Até mais. Um abraço a ti e a Um todos. Fique com abraço. Deus. Tchau, tchau. Amém. Vocês também.